Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Roberta sonhou que estava sonhando. Era um hábito que tinha adquirido. Toda vez que sonhava com alguma coisa desagradável, como por exemplo, que estava se equilibrando numa perna só, sobre uma pedra escorregadia no meio de um rio caudaloso, sem poder ir para frente ou para trás, ele rapidamente pensava: é horrível, mas é só um sonho. Então, pegou uma gripe e com febre, tendo que ficar na cama o dia inteiro, o velho truque que não lhe serviu de muita coisa, pois Roberta sabia muito bem. Esses sonhos que a gente tem quando está com febre são os piores. Lembrou de uma vez que estivera doente e tinha ido parar no meio de um vulcão em erupção. Montanhas cuspindo, fogo o havia arremessado para o céu, e ele estivera prestes a despencar bem devagar, terrivelmente devagar, lá de cima, rumo à goela do vulcão. Não gostava nem de pensar naquilo. Por isso, tentava permanecer acordado, embora sua mãe dissesse a toda hora: filha, vai dormir agora, senão você não vai melhorar. Assim, depois de ter lido 12 gibis de cabo a rabo, estava tão cansada que seus olhos se fecharam, e ela teve um sonho muito estranho. Sonhou que estava de cama, com gripe, e que sentado na cama a seu lado estava o diabo dos números. O copo de água está lá, em cima do criado mudo, Pensou. e eu estou fervendo, com febre. Acho que nem sequer adormeci. Ah, é? Disse o velho. E eu? Será que você está sonhando ou estou mesmo aqui? Eu não sei. Respondeu Roberta. E tanto faz. Em todo caso, como você está com gripe, eu quis lhe fazer uma visita. E quem está doente deve ficar em casa, em vez de ir passear pelo deserto ou encontrar coelhos numa plantação de batatas. Portanto, pensei comigo: vamos ter uma noite calma, sem grandes truques. E para que a gente não acabe se chateando, convoquei alguns números também. Você sabe que eu não vivo sem eles. Mas não se preocupe, são totalmente inofensivos. Isso é o que você sempre diz. Comentou Roberta. Foi então que bateram na porta. E o diabo respondeu: Entrem. Imediatamente eles entraram marchando, e tantos de uma vez só, que de repente o quarto de Roberta estava superlotado. Ela se admirou da quantidade de gente que cabia entre a porta e sua cama, e achou que os visitantes pareciam ciclistas ou corredores participando de alguma maratona, pois cada um trazia o seu próprio número estampado numa camiseta branca. O quarto era bem pequeno, mas quanto mais números se espremiam lá dentro, maior ele parecia ficar. A porta ia se afastando sem parar, até que mal se podia vê-la, bem lá no fim de um corredor em linha reta. Os números riam e conversavam entre si, até que o diabo dos números gritou alto, feito um sargento: Atenção, primeira sequência, informação. No mesmo instante, todos se posicionaram, numa longa fileira de costas para a parede. Primeiro um e todos os demais ao seu lado. E o zero, onde está? Apresente-se, zero. Gritou o diabo dos números. Ele havia se escondido embaixo da cama. Agora, engateando para fora dali, disse sem jeito: Pensei que não fossem precisar de mim. Estou me sentindo mal. Acho que peguei uma gripe. Com todo respeito, peço uma licença médica. Dispensado. Gritou o velho. E o gateou de volta para debaixo da cama de Roberta. Bom, ele é mesmo um pouco diferente. O zero está sempre querendo alguma coisinha a mais. Mas, quanto aos outros, você notou como eles são obedientes? E satisfeito, o diabo dos números contemplava os números comuns em formação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Segunda sequência, informação. Convocou ele, e de imediato novos números afluíram de toda parte. Um tropel de pés se arrastando, até que por fim posicionaram na ordem correta. Eles estavam bem à frente dos anteriores, dentro do quarto, se é que ainda se podia chamar aquilo de quarto, pois nesse meio tempo ele se tornara mais parecido com um longo e infindável. Disse Roberta. Esses são os ímpares. Certo, mas agora adivinhe só quantos são.
comparados aos de camiseta branca em pé junto à parede. Isso é óbvio. Respondeu Roberta. De cada 2 números, um é ímpar, portanto, os de vermelho são a metade dos de branco. Então você acha que a quantidade de números comuns é o dobro da de números ímpares? É claro. O diabo dos números começou a rir. Ha, 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 ha. Não era uma risada simpática, porém, para Roberta, era quase como uma risada sarcástica, Vou ter que decepcioná-la, minha cara. disse o velho. A quantidade de ambos é exatamente a mesma. Não pode ser. Exclamou Roberta. Todos os números não podem ser iguais à metade deles. Isso não faz sentido. Preste atenção, eu vou lhe mostrar. Voltou-se para seus números e gritou. Segunda sequências, dar as mãos. Por que você grita assim com eles? Perguntou Roberta irritado. Isto aqui está parecendo um quartel. Será que não dava para ser um pouco mais gentil? Mas seu protesto foi em vão, pois agora cada um dos de branco já dera a mão a cada um dos de vermelho, e de repente lá estavam eles, como soldadinhos de chumbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Está vendo? A cada número comum, do 1 até lá longe, corresponde um número ímpar. Também desde o 1 até longe. Ou será que você pode me aprontar um único entre os números de camiseta vermelha que tenha ficado sem um companheiro? Ou seja, a quantidade dos números comuns é tão infinita quanto a dos números ímpares. São ambos infinitos. Roberta pensou por um instante. Isso quer dizer que, se eu dividir o infinito por 2, o resultado será 2 vezes o infinito? Se for assim, o todo seria igual à metade? Certamente. Disse o diabo dos números. E não é só isso. O velho tirou um apito do bolso e apitou. Imediatamente, do fundo do quarto interminável, surgiu uma nova turma de números. Dessa vez, vestiam camisetas verdes e zandaram barulhentos de um lado para o outro, até que seu mestre gritou. Terceira sequência, informação. Não demorou muito. Os verdes já haviam se posicionado à frente dos vermelhos e dos brancos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim por diante. Ah, esses são os números primos? Constatou Roberta. O velho apenas fez que sim com a cabeça. E soprou de novo seu apito. Aliás, 4 vezes seguida. Agora, o quarto de Robert tinha de fato virado um inferno, um pesadelo. Quem poderia imaginar que no único quarto, ainda que ele estivesse sido espichado e parecesse estender-se da Terra até a Lua, caberia uma quantidade tão gigantesca de números, já não se podia nem respirar ali dentro. A cabeça de Roberta ardia mais do que uma lâmpada acesa. Chega! Gritou ela. Não aguento mais. Isso é só uma gripe. Disse o diabo dos números. Amanhã você já vai estar boa de novo. E continuou dando seus comandos. Ouçam todos. Sequências 4, 5, 6 e 7. Informação. Rápido, por favor. Robert abriu os olhos, que já queriam se fechar, e viu 7 tipos diferentes de números, em camisetas brancas, vermelhas, verdes, azuis, amarelas, pretas e cor-de-rosa, todos enfileirados e ordenados, um atrás dos outros, e um pé em seu quarto espichado até o infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante em cada fileira. Os últimos números, nas camisetas cor-de-rosa, ela já quase não conseguia ler, pois eram tão compridos que mal cabiam no peito dos que os vestiam. Nossa, mas eles crescem tão depressa que é de dar medo. Disse Roberta. Aí eu já não consigo acompanhar. Bum! Disse o velho. São aqueles números com um ponto de exclamação. 3 boom igual a 1 vezes 2 vezes 3, 4 boom igual a 1 vezes 2 vezes 3 e assim por diante. Eles
avançam mais rápido do que se pensa. Mas e os outros? Você nos conhece? Os vermelhos nós já vimos, são os ímpares. E os verdes são os números primos. Os azuis eu não sei, mas me parecem conhecidos. Pense nos coelhos. São os de Bonatti. E os amarelos são os triangulares, provavelmente. Nada mal, minha cara Roberta. Com gripe ou sem gripe, você está progredindo como aprendiz de feiticeiro. Pois é, e os pretos são simplesmente números saltando. 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim por diante. E cada tipo existe em quantidades iguais. Completou o diabo dos números. Infinitos. Suspirou Roberta. Isso é que é terrível. Toda essa multidão de números. Sequências de 1 a 7, dispensadas. Berrou o velho mestre. E um novo se arrastar, e se apertar, e se acotovelar, e bater os pés, e se empurrar, teve início. Somente depois que os números todos saíram, fez-se um magnífico silêncio, e o quarto de Robert voltou a ficar vazio e pequeno como era antes. Agora, antes de mais nada, estou precisando de um copo d'água e de uma aspirina. Disse Roberta. E descanse bem, para amanhã já estar em forma de novo. O diabo dos números chegou mesmo a cobri-lo. Você só precisa manter os olhos abertos. Disse ele. O resto eu escrevo no teto para você. Que resto? Bom, disse o velho, que já começara de novo a girar sua bengala. Nos mandamos embora as sequências porque elas fazem muito barulho e emporcalham todo o quarto. Agora é vez das séries. Séries? Que série? Ora, Começou o diabo dos números. o fato é que os números nem sempre apresentam apenas um lado do outro, como soldadinhos de chumbo. O que acontece quando eles se unem? Quero dizer, quando a gente os soma. Não estou entendendo nada. Espantou-se Roberta. Mas aí, o velho já tinha escrito a primeira série no teto do quarto. Você não disse que eu devo descansar? Não seja tão resmungona. Você precisa ler o que está escrito lá em cima. 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64 e assim por diante. Mas isso são frações. Exclamou Roberta revoltada. Que diabo! Perdão, mas elas são bem simples, você não acha? Metade mais de um quarto, mais um oitavo, mais um 16avos e assim por diante. Em cima está sempre um, embaixo o 2, saltando. Aqueles números de camisa preta, 2, 4, 8, 16. Nós já sabemos como isso continua. Sim, mas se somarmos todas essas frações, qual será o resultado? Não sei. Respondeu Roberta. Como a série nunca termina, o resultado provavelmente será infinito. Por outro lado, 1 sobre 4 é menor que 1 sobre 2. E 1 sobre 8 é menor do que 1 sobre 4, etc. E, portanto, estamos juntando números cada vez menores. Os números desapareceram do teto do quarto. Roberta olhava fixo para cima, e tudo o que via era um longo traço. Disse ela, passado alguns instantes. Acho que estou entendendo. Tudo começa com 1 sobre 2. A ele eu sou a metade de 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 4. E o que Roberta disse foi logo aparecendo no teto do quarto, preto no branco. Então, continuo fazendo a mesma coisa. Vou somando sempre a metade. A metade de 1 sobre 4 é 1 sobre 8. A metade de 1 sobre 8 é 1 sobre 16. E assim por diante. Os pedaços que eu vou somando serão cada vez menores, até ficarem tão minúsculos que eu nem vou mais poder vê-los. Mais ou menos como no caso daquele chiclete que nós repartimos. E vou fazendo assim, até não poder mais. Aí vou chegar quase no 1, muito perto, mas nunca nele. Vai chegar nele sim, basta você seguir adiante até o dia de São Nunca. Mas não estou com vontade de fazer isso agora. Afinal, estou com gripe de cama.
De qualquer modo, prosseguiu o velho. você já sabe como essa história continua e no que vai dar. Sim, porque você pode se cansar, mas os números nunca se cansam. No teto do quarto, o longo traço desapareceu e em seu lugar lia-se 1/meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, mais 1/64, infinito é igual a 1. Excelente! Exclamou o diabo dos números. Maravilha, mas vamos em frente. Estou cansado, eu preciso dormir. Mas o que é que você quer? Perguntou o velho. Você já está dormindo, afinal está sonhando comigo e só pode sonhar quando se está dormindo. Roberta foi obrigada a concordar, ainda que estivesse sentindo cada vez mais perto de ter uma cãibra no cérebro. Está bem, Disse. só mais umas de suas ideias malucas, mas depois eu quero sossego. O diabo dos números ergueu sua bengala e estalou os dedos. Lá em cima, no teto, apareceram de novo alguns números. 1/meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8, infinito. Exatamente a mesma coisa de antes. Disparou Roberta. Também essa série eu posso ir somando até onde eu quiser. Cada novo número é menor do que o anterior e provavelmente o resultado será outra vez. Você acha? Então vamos examinar esse problema um pouco mais de perto. Vamos pegar os 2 primeiros números. No teto ficaram apenas os 2 primeiros membros da série. 1/meio mais 1/3. Quanto dá isso? Eu sei lá? Murmurou Roberta. Não se faça de mais bobo do que você já é. Respondeu o diabo dos números. O que é maior, 1/meio ou 1/4? 1/meio, é claro. Exclamou Roberta irritada. Você acha que eu sou idiota? Não, minha cara. Mas, por favor, diga-me só mais uma coisa. Entre 1/3 e 1/4, qual é maior? 1/3 é evidente. Pois bem, então nós temos 2 frações que ambas são maiores que 1/4 e quantos são 2/4? Que pergunta boba. 2/4 são 1/meio. Está vendo? 1/meio mais 1/3 é, portanto, maior do que 1/4 mais 1/4. E se agora tomarmos os 4 números seguintes da série e os somarmos, vamos de novo obter um resultado maior do que 1/meio. 1/4 mais 1/5 mais 1/6 mais 1/7. Isso é complicado demais para mim. Resmungou Roberta. Besteira! Gritou o diabo dos números. Qual o maior, 1/4 ou 1/8? 1/4. E entre 1/5 e 1/8? 1/5. Certo, e será a mesma coisa com 1/6 e 1/7 das 4 frações. 1/4, 1/5, 1/6 e 1/7. Cada uma delas é maior do que 1/8. E quantos são 4/8? Contrariada, Roberta respondeu. 4/8 são precisamente 1/meio. Maravilha, então temos. E por aí vai, até o dia de São Nunca. Como você vê, já são 6 primeiros números dessa série. Darão um resultado maior que 1. Se a gente os somar, e nós poderíamos ir em frente até onde quiséssemos. Não, por favor, não. Disse Roberta. Mas, se continuássemos, não tenha medo não, nós não vamos fazer isso. Onde é que chegaríamos? No infinito, suponho. Respondeu Roberta. Isso é verdadeiramente diabólico. O único problema é que demoraria um tempão. Explicou o diabo dos números. Mesmo que conseguíssemos fazer as contas com uma rapidez absurda, acho que levaríamos a vida toda só para chegar até 1000. E isso porque uma soma avançada é muito lentamente. Então é melhor deixar para lá. Sugeriu Roberta. Vamos deixar para lá. Os números no teto foram se apagando, bem devagar, em silêncio. Também o velho mestre desapareceu. O tempo passou. Roberta acordou com o céu, fazendo-lhe cócegas no nariz. Ao pôr a mão sobre sua testa, disse... Graças a Deus acabou a febre. E Roberta, então, já tinha esquecido como era fácil e lento ir escorregando desde o 1 até o infinito. Roberta estava sentada em cima de sua mochila, no meio da neve. O frio subia por suas pernas e braços,
e não parava de nevar. Não se via luz, casa ou gente em nenhuma parte. Era uma verdadeira tempestade de neve e estava escuro também. Se continuasse daquele jeito, babau. Seus dedos já estavam duros e insensíveis de tanto frio. Não tinha ideia de onde se encontrava. No Polo Norte, talvez? Azul de frio e se congelando, Roberta tentava desesperadamente se aquecer, dando tapinhas no corpo. Afinal, não queria morrer congelada. Ao mesmo tempo, porém, um segundo, Roberta se achava sentada com todo o conforto em sua cadeira de vinho, vendo primeiro temer. Então, a gente pode também sonhar com a gente mesmo, pensou ela. Os flocos de neve soprando no rosto da primeira Roberta, lá fora no frio, tornaram-se cada vez maiores. E a segunda Roberta, a Roberta verdadeira, sentada na cadeira quentinha, viu que não havia um único floco igual ao outro. Todos aqueles flocos grandes e macios eram diferentes entre si. Em geral, tinham 6 pontas ou raios, e examinando melhor, descobria-se que o padrão se repetia. Estrelas de 6 pontas dentro de uma estrela de 6 pontas. Raios que se ramificavam em outros cada vez menores. Dentes dando origem a outros dentes. Foi então que sentiu um toque no ombro e uma voz bem conhecida disse: Não são maravilhosos esses flocos? Era o diabo dos números, sentada bem atrás dele. Onde é que estou? Perguntou Roberta. Um minutinho, vou acender a luz. O lugar se fez claro, como o dia, e Robert notou que estava num cinema. Uma sala pequena e elegante, com 2 fileiras de poltronas marrons. Uma sessão privada. Disse o diabo dos números. Só pra você. Eu já estava pensando que iria ter que congelar. Era só um filme. Olha aqui, trouxe uma coisa pra você. Dessa vez não era uma mera calculadora, nem era algo verde molenga, ou grande feito no sofá. Era de um cinza prateado, com uma pequena tela que se podia abrir e fechar. Um computador. É isso aí. Disse o velho. Um tipo de notebook. Tudo que você digitar vai aparecer na mesma hora na parede lá na frente. Além disso, você pode usar esse mouse para desenhar diretamente na tela do cinema. Se quiser, começamos já. Mas, por favor, chega de tempestades de neve. Melhor fazer contas de que se congelar no Polo Norte. Então, você quer digitar aí alguns números de Bonatti? Você e seus números de Bonatti. Disse Roberta. O Bonatti é mesmo seu preferido, é? Roberta digitou e na tela do cinema apareceu a sequência de Bonatti. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim por diante. Agora experimente dividi-los. Sugeriu o velho mestre. Sempre o da frente pelo de trás, o maior pelo menor. Está bem. Respondeu Roberta e se pôs a digitar e digitar, curiosa de ver o que apareceria na tela grande. Que coisa maluca! Exclamou Roberta. De novo aqueles números que não terminam nunca. Olha só aquele 18 mordendo o próprio rabo. E alguns outros são bem mais insensatos também. É, mas tem outra coisa aí. Instigou o velho, fazendo Roberta pensar. Roberta pensou um pouco e disse: Todos esses números oscilam para cima e para baixo. O segundo é maior do que o primeiro, o terceiro menor do que o segundo, o quarto é de novo um pouquinho maior, e assim por diante, sempre para cima e para baixo. Mas quanto mais a gente avança, menos eles oscilam. E é exatamente assim, conforme a gente vai pegando números maiores na sequência de Bonatti, essa oscilação fica cada vez menor e em torno de um número indeterminado, mais precisamente é D. Só não pense você que a história acaba aí, porque o que a gente encontra é um número insensato, que não termina nunca. Você chega cada vez mais perto dele, mas pode fazer quantas contas quiser, não chegará nunca a um tal número. Ah, mas que legal! Comentou Roberta. É os números de Bonatti que são mesmo cheios de truque. Mas por que os resultados oscilam em torno desse número esquisito? Isso não é nada de especial. Afirmou o velho. É o que todos fazem. O que você quer dizer com todos?
Não precisa ser números de Bonatti. Vamos pegar 2 números super comuns. Diga-me os 2 primeiros que passarem pela sua cabeça. 17 e 11. Respondeu Roberta. Ótimo, agora, por favor, some esses 2. Isso eu faço de cabeça, 28. Maravilha, vou lhe mostrar na tela como é que essa história continua. Já entendi. Disse Roberta. E agora? Vamos fazer o mesmo que fizemos com a sequência de Bonatti. Dividir. Experimente para você ver. Na tela iam aparecendo os números que Roberta estava digitando. O que se via era o seguinte. Mesmo número maluco de antes. Disse Roberta. Eu não entendo. Será alguma coisa que todos os números têm? E isso funciona mesmo sempre assim? Isto é, quaisquer que sejam os números 2 que eu escolha, tanto faz? Certeza. Disse o velho mestre. Aliás, caso você tenha interesse, eu lhe mostro o que mais tem nesse 1,618 enfim. Na tela, então, apareceu algo pavoroso. Uma fração. Gritou Roberta. Uma fração tão repugnante que até dói nos olhos e que nunca termina. Eu odeio frações. O professor Bockel adora e vive nos atormentando com elas. Por favor, livra-me desse monstro. Não entre em pânico, isso é só uma fração contínua. Mas é fantástico que nosso número maluco, 1,618 infinitos, saia de um monte de uns que vão ficando cada vez menores. Isso você tem que admitir. Tudo, admito tudo, o que você quiser. Mas me poupe das frações, principalmente das que nunca terminam. Está bem, Roberta. Eu só queria que você se admirasse. Se a fração contínua a incomoda, então vamos fazer outra coisa. Vou desenhar um pentágono para você. Cada lado desse pentágono tem um comprimento igual a 1. O quê? Roberta logo perguntou. 1 metro, 1 centímetro ou o quê? Quer que eu meça? Ora, isso não faz diferença nenhuma. Vamos dizer que cada lado do pentágono mede exatamente 1 quang. Cá entre nós, podemos combinar assim, não podemos? De acordo? Tudo bem, por mim. Agora vou desenhar uma estrela vermelha dentro do pentágono. A estrela compõe-se de 5 traços vermelhos. Por favor, escolha um desses traços e eu lhe direi qual é o comprimento dele. Exatamente 1,618 quang. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Mas isso é medonho, pura bruxaria. Roberta estava impressionada e o diabo dos números lisonjeado sorriu. Ah, mas isso nem é o começo. Preste atenção, agora vamos pegar a caneta e medir os 2 traços vermelhos que chamarei de A e B. A é um pouquinho maior do que a B. Notou Roberta. E digo logo quanto. A é maior do que B. Para você não precisar quebrar a cabeça, A é exatamente 1,618 vezes maior do que o B. Aliás, a gente poderia continuar até o dia de São Nunca, como você já sabe, pois como nossa estrela acontece algo paralelo com o que vimos nos flocos de neve. Dentro da estrela vermelha tem um outro pentágono preto, e dentro desse pentágono preto, uma outra estrela vermelha, e assim por diante. E sempre vai aparecer esse maldito número insensato? Você decide se você ainda não se cansou dessa história. Não, não me cansei de jeito nenhum. Garantiu Roberta. Isso é bem interessante. Então pegue seu notebook, digite aí o número maldito. Vou ditá-lo para você. 1,618.033.989 infinito. 5. Gritou Roberta. Mas isso não é possível. Como é que pode dar 5? Exatamente 5. Pois é. Disse satisfeito o diabo dos números. Aí está o nosso pentágono de novo, com nossa estrela vermelha de 5 pontas dentro dele. Isso é mesmo diabólico. Disse Roberta. E agora vamos dar uns nós na nossa estrela. Onde quer que 2 linhas se cruzem ou se encontrem, a gente vai dar um nó. Tô sentindo que eu tô sendo gravada. Conte quantos nós são. 10.
Respondeu Roberta. E conte-me também quantas... Não, peraí. E conte também, por favor, quantas são as regiões em branco que vamos chamar de faces. Roberta contou 11. Agora precisamos ainda do número de linhas. Todas aquelas que vão de um nó a outro. Isso demorou um tempinho, porque Roberta se confundia na contagem, mas por fim ela descobriu quantas eram. 20 linhas. Exato. Disse o velho. Agora eu vou fazer uma conta para você ver. Se você somar os nós com as faces e então subtrair o... Fala de novo, cara, que eu fiz bosta. Vai. Se você somar os nós com as faces e então subtrair o número de linhas, o resultado seria 1. Eu cutucando ali, menino! Vai, rápido. E daí? Você deve estar pensando que isso só acontece com a nossa estrela de 5 pontos. Não, o legal é justamente que o resultado dessa conta será sempre 1. Qualquer que seja a figura que você pegue. Por mais complicada e por mais irregular que ela seja. Experimente, faça aí um desenho qualquer e você logo vai ver. E passou o computador para as mãos de Roberta, que se pôs a desenhar com o mouse na tela do cinema. Nem se deu o trabalho. Disse o velho. Eu já comecei. A primeira figura tem 7 nós, 2 faces e 8 linhas. Isso dá 7 mais 2 menos 8 igual a 1. A segunda figura é A mais 3 igual menos 10. Ai, bosta. Nem se deu o trabalho. Disse o velho. Eu já contei. A primeira figura tem 7 nós, 2 faces e 8 linhas. Isso dá 7 mais 2 menos 8 igual a 1. A segunda figura é 8 mais 3 menos 10 igual a 1. A terceira, 8 mais... Isso. Agora subtraia 0,5. O resultado você dobra, ou seja, multiplica por 2. Isso. E agora faça esse número saltar. Multiplique-o por ele mesmo. Para isso, você tem aí uma tecla própria, onde está escrito x ao quadrado. 5. Gritou Roberta. Mas isso não é possível. Como é que pode dar 5? Exatamente 5. Pois é. Disse satisfeito o diabo dos números. Aí está o nosso pentágono de novo, com nossa estrela vermelha de 5 pontas dentro dele. Isso é mesmo diabólico. Disse Roberta. E agora vamos dar uns nós na nossa estrela. Onde quer que 2 linhas se cruzem ou se encontrem, a gente vai dar um nó. Conte quantos nós são. 10. Respondeu Roberta. E conte também, por favor, quantas são as regiões em branco que vamos chamar de faces. Roberta contou 11. Agora precisamos ainda do número de linhas. Todas aquelas que vão de um nó a outro. Isso demorou um tempinho, porque Roberta se confundia na contagem, mas por fim ela descobriu quantas eram. 20 linhas. Exato. Disse o velho. Agora eu vou fazer uma conta para você ver. Se você somar os nós com as faces e então subtrair o número de linhas, o resultado seria 1. E aí? Você deve estar pensando que isso só acontece com a nossa estrela de 5 pontos. Não, o legal é justamente que o resultado dessa conta será sempre 1. Qualquer que seja a figura que você pegue. Por mais complicada e por mais irregular que ela seja. Experimente. Faça aí um desenho qualquer e você logo vai ver. E passou o computador para as mãos de Roberta, que se pôs a desenhar com o mouse na tela. Esse deu trabalho. Disse o velho. Eu já contei. A primeira figura tem 7 nós, 2 faces e 8 linhas. Isso dá 7 mais 2 menos 8, igual a 1. A segunda figura, 8 mais 3 menos 10, igual a 1. A terceira figura, 8 mais 1 menos 8, igual a 1. Sempre o mesmo 1. E, aliás, isso não vale apenas para as figuras planas. Funciona também com cubos ou pirâmides ou diamantes lapidados.
A única diferença é que, nesse caso, o resultado não será 1, e sim 2. Isso eu gostaria de ver. Olhe, aquilo que você está vendo na tela agora é uma pirâmide. Isso não é uma pirâmide, nem aqui nem na China. Disse Roberta. São triângulos. Está bem, mas o que acontece se você dobrar e colar as pontas? E, de imediato, apareceu na tela o resultado sem precisar de cola e tesoura. E com essas outras figuras você pode fazer o mesmo. Disse o velho, citando diversos desenhos novos na tela. Se é só isso, Pensou Roberta. já montei figuras antes, mas eram bem diferentes destas. A primeira vai virar um cubo, se a gente dobrar as partes e colar. Mas e as outras duas? Eis que elas vão formar uma espécie de pirâmide dupla, com uma ponta para cima e outra para baixo, e um troço arredondado, composto de 20 triângulos exatamente iguais. E você pode até construir um tipo de esfera composta só de pentágonos. O pentágono é, afinal, nossa figura preferida. Desenhada no papel, ela fica assim. E já colada, vai ficar assim. Nada mal. Disse Roberta. Talvez eu faça um desses para mim. Mas não agora, por favor. Agora eu prefiro voltar à nossa brincadeira com os nós, linhas e faces. Vamos pegar primeiro o cubo, que é mais fácil. Roberta contou 8 nós, 6 faces e 12 linhas. 8 mais 6 menos 12 igual a 2. Concluiu. Sempre 2. Tanto faz se a figura é torta ou complicada. O resultado será sempre 2. Nós mais fáceis menos linhas vai dar 2. E essa é uma lei imutável. Sim, minha cara moça. É isso que acontece com essa figura de papel que você pode construir para você. Mas a mesma coisa acontece com os brilhantes no anel da sua mãe. E provavelmente até com os flocos de neve. Só que eles sempre derretem antes que você consiga terminar de contar. Enquanto o velho dizia essas últimas palavras, sua voz se foi tornando cada vez mais fraca, mais suave. A pequena sala de cinema escurecera também, e na tela começou de novo a nevar. Roberta, porém, não teve medo. Sabia que estava sentada num cinema quentinho, onde não poderia se congelar de frio, ainda que tudo diante dela fosse ficando ainda cada vez mais branco. Ao acordar, notou que não estava debaixo de uma camada de neve, mas debaixo de grossas cobertas azuis. Ela não tinha nós ou linhas pretas, e na verdade também não tinha faces propriamente ditas. E com certeza não se pareciam com nada em pentágonos. O belo computador cinza prateado havia sumido também. É claro. Qual era mesmo aquele número maldito? 1,6? Até aí ela ainda lembrava, mas o resto daquele número sem fim já tinha esquecido.